A paz de Deus, irmãos. Vamos abrir essa Bíblia no Evangelho que João escreveu, no capítulo 14. Evangelho que João escreveu, no capítulo 14. Eu quero ler com os irmãos até o versículo 4. Nós vamos marcar lá, aí vai lá para 1 Pedro, capítulo 4, também, do versículo 1 ao versículo 5. Eu quero fazer uso desses dois textos para falar a palavra do Senhor aos nossos corações. Todos encontrou? Diga amém. Diz assim o texto em João, capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. 1 Pedro capítulo 4, versículo 1, versículo 5. Ora, pois já que Cristo padeceu na carne, armai vós também desse mesmo pensamento, porque aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que ainda vos resta na carne, não continueis a viver para as concupiscências dos homens, mas para a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado tenhais cumprido a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscência, borrachices, glutonarias, bebedice e abomináveis idolatria. E acha estranho não corredes com eles no mesmo desenfreamento e dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Amém. Vamos decidir. Irmãos, nós estamos diante de um texto interessante, que é um texto que nós conhecemos de cor e salteado, que é o Evangelho que João escreveu no capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 6, e não por poucas vezes, mas quase constantemente, nós citamos principalmente o versículo 6, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É uma notícia. E assim, nós conhecemos esse trecho. Mas quando nós analisamos esse texto com uma observação, com uma visão mais aguçada, se é que eu posso dizer assim, Jesus ele fala uma palavra interessante assim: não se turbe o vosso coração. Quando ele fala não se turbe o vosso coração, ele estava dizendo para os últimos dias da igreja na face da terra. Porque nos dias que ele estava lá, os discípulos não estavam na paz tremenda. Faltava o pão, não multiplicava o pão. Alguém doente, ele curava. É uma boa nossa, não é? Então, quando ele fala assim, não se turbe o vosso coração, ele está falando para os últimos dias da igreja na face da terra. Porque ele vem, como sendo o Senhor dos céus e da terra, que criou todas as coisas, ele vem para o futuro, dizendo para nós que haveria não pouco, mas muitas turbulências, que não poucos de nós e certamente irão cair por causa dessas turbulências que haveria de aparecer no futuro. Aí ele fala assim, não se turbe o vosso coração. Aí ele faz uma parada e fala assim, crede em Deus e crede também em mim.
E quando ele fala crede em Deus, irmão, ele está dizendo para mim e para você que os últimos dias da igreja na face da terra, crer em Deus, isso não é raro. Quando ele tem essa ordem, esse imperativo, creia, ele não está pedindo assim, mas se der, você acredita em Deus. Ele não está dando para nós a opção, está dando um imperativo, uma ordem. Creia em Deus e creia também em mim. Ele não está pedindo você um favor, ele não está me pedindo um favor. Para aqueles que conhecem o relacionamento entre ele e o Espírito que ele disse que haveria de enviar, ele está chamando a atenção. Creia em Deus, aí ele fala, creia também em mim. Aí ele dá uma descrição por que ele fala assim, não se turbe o vosso coração. Ele dá uma descrição porque ele fala assim, creia em Deus e creia também em mim. A descrição que ele dá agora é o seguinte, ó. Na casa de meu pai há muitas moradas. Olha, irmão, se ele fala assim, ó, não se turbe o vosso coração, se ele ordena crer em Deus, se ele ordena crer em mim, e agora dá a descrição por que ele está falando isto, corre o risco de eu e você ficar aqui sendo crente em Jesus Cristo, nosso Senhor, por incredulidade, e não lutaram contra as turbulências que este mundo está nos oferecendo. É isso que está dizendo o texto. Aí ele fala assim, na casa do pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for preparar-vos lugar, virei outra vez, vos tomarei para mim mesmo, para que onde estiver, estejais vós também. Vamos analisar os imperativos desse texto, desse versículo. Os imperativos aqui, irmão, é o seguinte: para mim levar alguém na casa do meu pai para visitar, eu tenho que falar com meu pai primeiro, se é que eu respeito ele como meu pai. Eu tenho que falar com ele, meu pai, vou trazer um amigo meu aqui para visitar. Aí meu pai vai e fala assim, na descrição desse camarada aí eu falo com meu pai assim, ele é assim, assim, assado. Dependendo da descrição dele, meu pai falaria assim comigo, senão não traz esse cara aqui não. Eu não quero ver essa peça aqui não. Isso é para me levar para visitar. Quando era levar para almoçar ou passar uns dias, aí o pente é mais fino ainda. Aí meu pai perguntava para mim assim, me dá a descrição dos rapazes, eu falava com a pessoa, o meu pai na descrição. Aí meu pai falava assim, não, se ele quiser vir só visitar e só almoçar e ir embora, vai vir. Vai ficar mais de um. Não pode perguntar aqui não. O cara disse, não pode perguntar aqui não. De jeito nenhum. A índole dele não dá para. Não casa com o meu caráter. Eu sou seu pai, eu não quero esse cara aqui. É assim que é o funcionamento de um pai com filho, não é, pastor Bruno? Não é assim? O filho do senhor não traz qualquer um da sua casa. O senhor fala assim aqui, ó. Né? Então, irmão, aí Jesus, ele está dizendo que ele não vai levar você, não é para visitar e nem para ficar uns dias, é para ficar com ele eternamente na casa do Pai. Ele está dizendo que para você ir para lá, tem que ser igualzinho ele, cópia dele, para chegar até lá. É o que ele está dizendo aqui. Aí ele dá um pensamento assim, que ele dá uma parada assim, olha para um lado, olha para o outro. Aí vai falar assim, e para onde eu vou, é o Jesus dizendo, vós conheceis o caminho. E é Jesus que diz, olha, para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Por que ele fala assim, irmão, vós conheceis o caminho? Aí eu quero fazer uso da palavra que eu li com os irmãos lá em Pedro, na carta que eu li lá, onde fala assim, pois se já que Cristo padeceu na carne, amai vós também desse mesmo pensamento, porque aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Analise comigo, analisamos o texto do Evangelho que o irmão escreve, e Pedro é um discípulo de Jesus assíduo,
camarada que, onde Jesus tirava o calcanhar, ele punha o nariz. Ele era um discípulo bem apegado a Jesus Cristo. Aí Jesus falou assim: eu sou o caminho. Aí Jesus falou assim: para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Ele está dando descrição, certamente, desse diálogo que Jesus teve com ele, ainda em vida, ainda aqui nesse ministério público da carne. Certamente, ele está se reportando a esse tipo de conversa ao qual Jesus e eles tiveram este papo afinado. Por quê? Quando nós lemos que Jesus fala assim: para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Muitos, irmão, de nós que temos aceitado a Cristo Jesus, nosso Senhor, nós dizemos que nós conhecemos a Jesus. Mas eu quero assim mostrar para nós nessa noite, irmão, que nós afirmamos com os lábios e a nossa conduta, a forma de nós viver, não condiz com a realidade. É por isso que Jesus fala assim: não se turbe o vosso coração. Que quando nós estamos de seguir a Jesus, as coisas pertinentes a esta vida, ela tende a abraçar a nós e sufocar aquela fé que eu estou pregando com os lábios. Essa é a característica deste mundo. É isso que Pedro fala aqui. Acho estranho em ocorrer no meio do desenfreamento desse mundo: chocarrice, glutonaria, concupiscência da carne, borrachice e abominável idolatria. Nós, irmão, não é poucas vezes que nós paramos diante da situação da turbulência desse mundo e façamos para nós uma pergunta assim: será que eu estou no caminho certo? Por quê, irmão? Porque não poucos momentos nós deixamos de servir a Cristo e entramos pelo caminho do mundanismo. Mas Jesus continuou falando: não se turbe o vosso coração. Todas as vezes, irmão, que nós largamos Jesus e seguimos outro caminho que não é Ele, nós estamos turbados, nós estamos numa grande depressão, nós estamos com uns problemas para ser resolvidos. Aí o Senhor Jesus, irmão, quando ele fala assim, no Evangelho que João escreve, e para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Conhecer o caminho aqui, irmão, a descrição não é você conhecer uma trajetória geográfica, não. A trajetória, o texto que ele está dizendo, que fala para os discípulos que eles conhecem o caminho, porque Jesus, irmão, ele é santo, ele é irrepreensível, ele é filho de Deus, e ele só fala algo que glorifica o Pai da glória. Esse é o caminho. É porque fala: vós conheceis o caminho. Então, irmão, quando nós dissemos conheço o caminho de Jesus, será que nós conhecemos de verdade o caminho do Senhor? Nós nos reunimos num lugar como este para nós glorificar o Senhor, e muitos de nós realmente glorificam o Senhor com todo o coração, e glória a Deus por isso, por causa das nossas ignorâncias, que todos nós andamos nela, ou andávamos nela, ou estamos ainda andando nela. Porque, irmão, da medida que nós vamos conhecendo este caminho, da medida que vamos conhecendo esse Jesus, nós vamos, irmão, se acrisolando para o momento do arrebatamento da igreja. Porque, irmão, todas as vezes que nós purificamos a nós mesmos, diz o apóstolo Paulo na carta que ele escreve à igreja de Coríntio, quando ele fala ali no momento da ceia do Senhor, ele fala assim, que toda vez que nós participamos do pão e do suco de videira, ou seja, o pão, o corpo do Senhor, e o suco de videira, o sangue do Senhor, ele disse: anunciais a voz do Senhor até que ele venha. Ou seja, todas as vezes que nós estamos conectados com essa palavra, para que nós possamos continuar no caminho, nós estamos glorificando ao Senhor, nós estamos aguardando o momento do arrebatamento da igreja. Ou seja, como diz Pedro,
nós não estamos andando igual a este mundo. Nós estamos andando igualzinho o Filho de Deus. O caminho. Vós conheceis o caminho. Quando Jesus, no capítulo 17 do Evangelho que João escreve, no versículo 17, quando ele fala assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu acho isso interessante, irmão. Eu acho a expressão. Mas é interessante, como eu vou dizer para os irmãos aqui hoje. Existem pessoas que dizem assim que ele está santificando para ser salvo. Bom, assim, eu sei que muitos de nós aprendeu isso aí da prima. Quando eu falo prima, irmão, é a prima do Luiz Vitor aí. Eu sei que nós aprendemos isso lá, mas a expressão está errada. Eu não estou me santificando para me ser salvo. Eu estou me santificando porque eu sou salvo. Porque o caminho que eu tenho que passar dele, lá não carrega, lá não passa qualquer bagagem, lá não passa com qualquer forma. Eu estou trabalhando na empresa de terraplanagem, e lá tem as maneiras de tratar o terreno para que possa passar o asfalto. Aí depois que passa o asfalto, certo tipo de peso e certo tipo de pneu de rodagem não pode mais passar naquele asfalto. Dependendo da situação, a pessoa é multada, rebocada, e tem situação que toma até 8 anos de prisão. Quando Jesus fala assim, no Evangelho que João escreve, e para onde eu vou, vós conheceis o caminho, ele está dizendo assim: você sabe a maneira de comportar, para que você possa chegar nas mansões celestiais. Lá tem muita casa, lá tem muitos lugares, mas você sabe como comportar para estar lá, do meu lado e, consecutivamente, do lado do meu Pai. É isso que ele está dizendo. Só que nós, irmãos, não poucos momentos, nós lemos a Bíblia como um conto de fada. Ficou no passado. Quando a coisa é para mim ter um carro novo, algo do gênero, ter a doença curada, ter casa nova, algo do gênero, Deus está falando comigo, aleluia. Mas quando no texto fala para mim que eu tenho que tirar uma bagagem das minhas costas, de algum lugar, porque é o caminho que eu estou passando, eu vou ser multado. E vai ter momento que você vai receber ordem de prisão. Você não vai poder andar mais nesse caminho, até que chega o momento que tira essa bagagem, porque com essa bagagem não pode andar no caminho. É isso que Pedro, ele faz uma junção entre a sua carta e o Evangelho ao qual ele andou junto com o promissor desse Evangelho, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí Pedro, ele fala assim: e acha estranho não correres com eles no meio desse livramento de dissoluções, blasfemando de vós. Todas as vezes, irmão, que nós, como cristãos que nós somos, conhecedores da Bíblia, da palavra do Senhor, que nós saímos fora, o texto está dizendo que eu estou aproximando daqueles que é santo. É forte. O texto está dizendo para mim. Não foi eu que escrevi a Bíblia, não. Se você tem algum problema em ouvir isso, eu não sou culpado. Eu estou só te reportando que me escreveram. Todas as vezes, irmão, que eu levo algo na vida, eu faço algo que o nome de Jesus não é glorificado, eu estou blasfemando da igreja do Senhor. Porque a igreja do Senhor, ela continua andando no caminho santo, irrepreensível e glorificando e exaltando ao Senhor. Aí quando eu faço algo, aí eu levo que seja blasfemado esse caminho.
Alguém vira para mim e fala assim: João Batista, você diz que é crente e está fazendo essas coisas? Para não falar que faz outras coisas a mais aí em nosso ao redor. Quando Jesus, irmão, ele fala: não se turbe o vosso coração, irmão, parece conto de fada, parece piada que você está me ouvindo, mas não. Ele está dizendo, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18, deixa bem claro, com todas as palavras: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Quando ele fala: não se turbe o vosso coração, ele está dizendo, irmão, para mim e para você, nos últimos dias da igreja na face da terra. Diz para mim, irmão, olha aqui, eu vou dizer que nós ainda estamos só no princípio 2. Se é que eu posso dizer assim. A coisa está difícil. É uma turbulência. Alguém puxando o seu paletó, né, Batista? Alguém puxando o seu sapato. Meu cabelo não faz porque eu já sou careca, mas quem tem cabelo, irmão, puxa a gente para tudo é lado, pastor. É uma turbulência, irmão, horrível. E quantos de nós que se dá de entregar a turbulência? Por quê? Porque não acredita em Deus. Bendito e louvado é o nome do Senhor. Todos aqueles que acreditam em Deus, ele vence a turbulência. Bendito e louvado é o nome do Senhor. Todos que acreditam em Deus vence a turbulência. O apóstolo João, numa das suas cartas, ele escreve: maior aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Quando o apóstolo escreve isso, ele se referia ao espírito do anticristo. Quando o apóstolo João se refere a isso, o texto lá deixa claro que ele se referia à atuação do espírito do anticristo. Quem é o anticristo? Eu quero mostrar para vocês a atuação do espírito do anticristo lá atrás, só para nós aqui ter uma visão mais ampla daquilo que eu quero assim trazer aos nossos corações aqui nessa noite. Quando nós, irmão, lemos o livro do Gênesis, como lá não tem o nome assim, Jesus Cristo, ou Jesus, ou Cristo do Senhor, o Senhor o Cristo, você não consegue, nós temos dificuldade de fazer conexão com o Espírito de Cristo lá no Gênesis. Mas quando nós lemos o livro do Gênesis e depara com uma frase assim: é assim que Deus disse, você não pode comer de todas as frutas ou de todas as árvores do fruto do jardim. Aí aquela pessoa que ouviu essa conversa falou: não, podemos comer livremente de todas as árvores do jardim, só do fruto do conhecimento do bem e do mal não podemos comer nem nele tocar, porque o dia que nós comermos certamente morreremos, disse Deus. Aí aquela voz que comunicou o que é comunicado fala assim: não é assim, porque Deus sabe que o dia que você comer, os seus olhos se abrirão e serão semelhantes a Deus, conhecendo o bem e o mal. Aqui está, pelo menos escrito, a primeira manifestação do espírito do anticristo. Qual é a função do espírito do anticristo? Levar a raça humana a deturpar tudo o que Deus criou. Aí você vai entender, tá? Vou acelerar um pouquinho. Aí este homem agora, depois se ouvir essa voz lá no jardim, ele é expulso do jardim. E aí vai lavrar a terra do qual foi tomado. E além daquela terra ele gera filho do pecado. E tem um lá que aparece lá no texto, que ele vai e mata o seu irmão por causa de sacrifício. Aqui no jardim nós vimos a manifestação do espírito do anticristo
manifestando em pessoas que até então eram inocentes, que até então não conheciam o pecado, passou a conhecer o pecado a partir do momento que abraçou a oportunidade que é da manifestação do Espírito de Cristo. Agora expulso de lá, o Espírito do Anticristo agora tem liberdade de manipular esta raça que foi expulsa daqui do inocente. Aqui agora, a Bíblia diz que este filho de Adão, chamado Caim, ele vai oferecer um sacrifício ao Senhor. E a Bíblia diz que o sacrifício que ele ofereceu não foi aceito. O sacrifício de Abel foi aceito, mas de Caim não. Por que o de Caim não foi aceito? Por simples, porque ele foi oferecer algo sem tomar conselho do Criador, sem ter o Criador com participação no seu princípio ativo. É aquilo, irmão, que hoje nos dias atuais acontece no nosso meio muito. Eu faço isso porque eu não sinto que é pecado. O pecado hoje não deixou de ser descrição pela doutrina da palavra, passou a ser sentimento. Aí eu não sinto que é pecado. A Caim também não sentia que é pecado o que eu estava fazendo. Pelo menos tem certo no texto, ocultamente, mas tem certo isso não. Para ele estava tudo certo, mas foi rejeitado, porque o princípio que ele começou, ele não tomou Deus como seu princípio ativo, ao passo que Abel não, ele tomou como princípio ativo o Senhor, que é gordura, ou seja, das entranhas eu ofereço ao meu Senhor. Glória a Deus. Então, irmão, você fala assim para mim, aí eu não sinto que é pecado, irmão, eu vou te... alguns pregadores, alguns colegas meus, pastores, falam assim, não, eu respeito e tal. Não, não respeito não, não respeito soberbo não. Eu não vou concordar com você. Aí eu não sinto que é pecado. Mas você não sentindo ou não é pecado. Não vai mudar. Aí, irmão, esse casal agora, esse povo sai ali do jardim. Ali aconteceu a primeira manifestação do Espírito de Cristo, aqui na inocência, aqui na conivência, agora vamos na consciência. Aí, irmão, o homem ali vai crescendo na família. Aí agora no capítulo 11, chega a manifestação do Espírito de Cristo na consciência, conscientemente, que estava lutando contra os projetos de Deus. Como? Está escrito lá no livro de Gênesis assim, até vou ler para não perder os pontos de vírgula ao qual está escrito aqui, vemos? Criou, pois, Deus o homem, a sua imagem, aí Deus criou homem e mulher. E Deus abençoou e disse, frutificai e multiplicai, e fazer o quê? Encher o quê, irmão? A terra. Lá no capítulo 11 do livro de Gênesis, o Espírito de Cristo, conscientemente agora, ele fala assim, façamos uma torre, e façamos um homem, e ajuntamos nela todos os seres humanos, outra palavra seria isso, para que quando houver um dilúvio, não sejamos mais mortos por esse dilúvio. Ou seja, Deus, no livro de Gênesis, manda o homem encher a terra, espalhar o homem na face da terra. No capítulo 11, o homem conscientemente faz uma torre para juntar toda a raça humana e para que não seja espalhado mais sobre a terra. Inocência, conivência, consciência. Então, o espírito do anticristo, ao qual João fala, lá ele fala assim, maior é que está conosco do que aquele que está no mundo. Eu quero que sim, que os irmãos não percam, irmão, que eu estou dizendo para os irmãos assim, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Eu estou dizendo para os irmãos, ou para nós aqui nesta noite, que o Espírito Anticristo, ele vai fazer de tudo para tirar você do alvo, que é as mansões celestiais. Não dentro disso. Ele vai agir na sua inocência, na sua conivência, na sua consciência. E depois, por fim, ele vai agir no legislativo, que é dentro das leis de Deus.
Onde está manifesto isso? Bom, lembra o capítulo 16 de Números, onde apareceu 3 personagens, Datã, Abirão e Corá? Ali é no legislativo de Deus. A manifestação do Espírito de Cristo no legislativo de Deus. Ou seja, em todas as áreas do povo de Deus, Ele faz de tudo para bagunçar a minha mente, a sua mente, trazer uma turbulência, para que nós não conseguimos acompanhar, ou seja, seguir a Jesus, e assim nós ter o céu garantido ao lado do Pai Celestial. Ele faz de tudo. Datã, Abirão e Corá, capítulo 16 do livro de Números. Lá aparecem os 3 personagens: dinheiro, religião e política. Cada um representa esses 3 poderes. Ali aparecem esses 3 personagens. E eles viram para Moisés e falaram assim: ei, tá vendo esse cabo aí? Ele está achando que é só ele que é o perfeito. Será que Deus confiou somente a ele? Não confiou também a nós? Aí Moisés chama para um duelo. Aí Moisés fala: enche o incenso de vocês aí, prepara o incenso de vocês e vamos fazer um sacrifício. E se Deus não criar uma coisa nova, não abrir a terra, não fizer algo espantoso, o Senhor não é comigo. Vamos parar vocês que Moisés falou para eles. E eles não acreditam. Moisés acreditando em Deus e eles supostamente seguindo a lei de Deus, mas ignorando a própria lei de Deus, ignorando o próprio Deus. Eu quero dizer para os irmãos que isso acontece conosco a roda. É por isso que Jesus fala: crede em Deus, crede também em mim. Sabe por que você tem que crer em Deus e crer em mim? Porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Bendito é o nome do Senhor. E aí Moisés chama eles para um duelo. Eles comparecem no outro dia, pastor Pedro. E a Bíblia diz que a terra abriu, irmão. E eles, é a glória de Deus que diz isso aqui, ó. Se eles estão assim até hoje, eu não sei, né, Batista? Mas que o texto diz que eles desceram viúvos para os reis da terra, desceram. Está escrito. Alguém diz que é só Elias e Anão que não morreu. Mas o texto sagrado me diz para mim que Datã, Abirão e Corá e 250 pessoas desceram ao seio da terra ao vivo. Glorificado e exaltado o nome do Senhor. Precisamos, irmão, acreditar em Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Precisamos acreditar em Deus. Hoje, irmãos, as pessoas acreditam em Deus só para ganhar oportunidade ou ter status, algo do gênero. Mas acreditar em Deus para ver exatamente o nome do Senhor Jesus ser glorificado é poucos. E Jesus não será glorificado quando há aparentemente uma morte. Quero dizer para os irmãos que os irmãos viram aqui nessa plataforma, no final do ano passado, uma irmã que esteve aqui dando testemunho que ela esteve enrolada com seu sobrinho por 8 anos. Eu cheguei para ali, dirigi a congregação. Irmão, quantos que ouviram aquela irmã falando? Deixa eu ver. Pois é, então não estou comendo fiado. Teve aqui falando. Você imagina, irmão, o que é você enfrentar um cidadão envenenado? Poder ser harmonizar algo e Jesus ser glorificado, irmão. Nessa ação que eu trabalhei naquela vida, aconteceu vários milagres, mas sem nenhuma pretensão de ter credencial, nada disso. É só para ver o nome de Jesus ser glorificado. Arriscando a própria vida, porque eu não sabe se arrisca a vida, né, Batista? Uns casos desses aí, né, pastor Bruno? Arrisca a vida. Você chega lá para conversar com o carro tá por aqui, ó. Aí, irmão, tratando aquele negócio ali, tem um sobrinho que a mulher dele engravidou. Aí fizeram um exame, o menino não tinha nariz, faltava um pedaço do braço, um pedaço da perna.
Aqui é 38 dias para fazer o parto, 32 dias. Se faltar menos 40 dias para fazer o parto. Aí a mulher me procurou, mas o casal. Aí ela falou: o senhor vai orar comigo, pastor? Eu não. Ela perguntou: por quê? Não, você não veio cá, você veio aqui acreditando no som de Deus? Então o negócio é pelo poder da palavra. Pode ir embora. Ela pegou e foi embora. Aí o menino nasceu com uma chaveira de nariz desse tamanho. Isso é a glória do Senhor. Mas é preciso não acreditar em Deus. Até um outro sobrinho que ia fazer a cirurgia do coração e o médico tinha dado só 3% de vida da cirurgia, se é que conseguisse fazer a cirurgia. Aí chegaram até a gente lá, aí a gente foi orar no Senhor. E isso aí orou. A cirurgia foi feita na quarta-feira. 40 minutos antes da cirurgia, fizeram o último exame, Manuel Batista. Coração novo. Novinho, Zé. Precisamos acreditar em Deus, irmão. Sem nenhuma pretensão de carro novo, sem nenhuma pretensão de status. Não, irmão, que quando Deus fala, você crê em Deus, crê também. Ele está me chamando para me acreditar em Deus, irmão, sem nenhum propósito definitivo aqui na terra, mas simplesmente glorificar o nome dele. Porque a Bíblia diz que Deus deu um nome a Jesus que é acima de todos os nomes. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Então, saiba, irmão, não fique triste, irmão, que nós vamos poder seguir a mesma linhagem deste mundo, nas chocarrices, nas glutonarias, na prostituição, no adultério, na feitiçaria, nas mentiras, nas engraçadices. Que um ano você pode nos dar graça, não falamos disso aqui. Irmão, não fica achando estranho não. Permaneça, irmão, acreditando no Senhor. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos lugar. Aí ele vai falar assim: e para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Aleluia. Então você conhece o caminho. Glória para sempre o nome do Senhor. Eu ouço dizer que aonde nós, o cristão, coloca a planta do pé, as pessoas à nossa volta, eu tenho que sentir algo diferente. Olha, eu não tenho que ser de Jesus, ser santo, para que isso aconteça, não. Porque tem gente, não, quando fala de virtude, eu falo: não, vou ser santo para mim ter essa virtude. Não, esse não é o caminho, não. O caminho é eu ser santo, ser irrepreensível, porque Jesus, irmão, Ele fez tudo por mim, algo que eu não poderia fazer. Ele me deu vida eterna, Ele me deu o Espírito Santo. Então, eu não tenho que fazer nada em troca mais não. O que eu vou fazer é para que o nome dele seja glorificado. Então, quando, irmão, a gente faz algo para o nome dele ser glorificado, se você chega num posto de gasolina para abastecer seu carro, o ambiente, irmão, tem que ser mudado. Para glorificar e exaltar o Senhor, irmão. Já aconteceu lá no Florença, no bairro onde eu morava, lá no Ribeirão das Neves. Aconteceu por 2 vezes eu chegar no posto de abastecimento para abastecer a minha moto. Estou lá abastecendo. Aí chegou um cidadão assim, com os olhos avermelhados, e falou assim: você é crente, né? Eu falei: sou. Você é pastor? Eu falei: sou também. Não, Batista, sou também. Aí ele falou assim: ó, você chegou aqui, eu estava passando mal, eu estava com uma dor no coração, mas é como que chegasse uma aura de dentro de você, entrasse para dentro de mim, eu estou sarado. Ele me deu um abraço, falou assim: obrigado. Eu falei assim: não, não é eu não, você tem que agradecer a Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, irmão, aonde nós chegarmos, ali chegou, irmão, o Filho de Deus vivo, porque você conhece o caminho. Aleluia.
Você conhece o caminho, eu conheço o caminho. O caminho é ser santo, irrepreensível, filho de Deus e que tem o Espírito da eternidade andando conosco. Então, nós não é qualquer um. E eu fico assim, bom, cabeça baixa, hoje, com os comportamentos de muitos de nós aí. Tem algumas pessoas que para aparecer, para dizer que eu estou presente, pastor Coronel, eu coloco as correntinhas no pescoço. Eu não preciso disso não, mãe, eu preciso do Espírito do Senhor na minha vida. Coloco umas pulseiras e vai para fora. Anda igualzinho o mundo, mas vazio do Espírito Santo. Quer ser cheio do Espírito Santo? Pensa nas coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus Pai. Que Deus serve